Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de mais uma profissão aqui na Austrália. E o vídeo de hoje vamos falar sobre uma outra profissão muito popular, a profissão de dishwasher. E pra isso eu convidei uma pessoa que tem muita história pra contar. Eu já dei muita risada aqui nos bastidores. Eu e o Thiago batemos um papo muito bom. E aí eu vou apresentar pra vocês o Ney. Oi, tudo bom? Vamos falar bastante de lavar prato. Vamos lavar muito prato aqui hoje. Então vamos lá. Quero saber um pouquinho do seu histórico. Com o que você trabalhava no Brasil antes de chegar aqui na Austrália? Eita, vamos lá. Não, eu não lavava prato no Brasil ainda, mas eu trabalhava com automação predial. Sistemas de automação predial, pra ser mais claro assim, né? Trabalhei a vida inteira na área assim de eletrônica, TI, então eu tava sempre me envolvido com isso. E você chegou em quando? Em que anos aqui na Austrália? Em março de 2018, praticamente 4 anos aqui agora. Caramba, tá fazendo aniversário de Austrália aí. Eita, nós, tem história. Tem história. 4 anos de Austrália. Com o que você já trabalhou? Fala aí todos os empregos aí que você já teve. Eu sei que eu sei que a gente tava dando risada aqui agora, né? Vai. Meu primeiro trabalho não foi dishwasher, foi Uber Eats. Oh. Que o Uber Eats é o primeiro de todo mundo aqui, A né? maioria. Então, o segundo foi o restaurante. Eu comecei a trabalhar de dishwasher. Depois eu consegui como faxineiro, né, que é o cleaner. Depois de cleaner, eu consegui um emprego na Covid, né? Aí eu comecei a trabalhar com sanitização. É sanitização que fala? Sim. Ou a higienização, eu não sei. Mas limpando os tram, sim. né? Que você mostrou no seu último vídeo lá, os transportes públicos e tal. E muitas outras coisas casuais, assim, também. Dentre elas, eu ajudei pessoas com aula de reforço de inglês, arrumei computador, já ensinei o ukulele. Já fiz alguns videozinhos, assim, pra algumas escolas de dança também. Fiz entrega de comida na época dos lockdown. 2000 anos depois. E mudança também, acho que. Um Pouquinho de tudo. removalist, né? É removalist. Pouquinho de tudo. E agora você tá trabalhando com o quê? Então, recentemente, faz 3 semanas ou 4 semanas, eu consegui um emprego na área que eu tanto queria, né? Que era a área de TI. Nossa, mas é uma maravilha trabalhar na área, né? Que legal. Depois de tanto esforço, tanta história, tanto perrengue. Tanto perrengue, desistências e persistências, apareceu essa oportunidade que inclusive a empresa foi muito boa. Eles aceitaram a minha flexibilidade com os dias que eu tenho aula, então eu só vou trabalhar nos dias que eu não tenho aula. Nossa, melhor ainda. Melhor ainda. Ótimo. Eu consigo fazer o casamento perfeito da minha semana, assim, estudar e trabalhar. Perfeito. Ney, a gente quer saber de como foi a sua vida como dishwasher, né? O lavador de pratos aqui na Austrália. Me conta, como você conseguiu esse emprego? Você foi num restaurante qualquer ou foi indicação? Conta aí. Bom, eu achei bem interessante, assim, né? Quando eu consegui esse emprego, eu não falava nada de inglês. Legal. Nada. Quer dizer, né, eu aprendi, eu estudei muito inglês no Brasil, mas o fato de eu estar no Brasil, eu não praticava. Então, Sim. quando eu cheguei aqui, né, aí tem o sotaque de vários países, tem o sotaque da Austrália, tudo isso me fez pensar que o meu inglês não era tão bom. Eu tava trabalhando com Uber Eats, então um amigo meu, ele trabalhava nesse restaurante e aí ele conseguiu um emprego em um outro lugar e aí ele me deu a vaga dele. Aí ele falou assim, então vem aqui em tal dia, eu vou passar você pra conversar com o head chef, que é tipo o chefe de cozinha. E aí eu tive meio que uma entrevista com ele, né? E eu tava cheio de vontade, porque eu tava fazendo Uber Eats, mas arrumar um trampo melhor, arrumar um emprego melhor, era o meu foco. Eu cheguei lá, eu fiquei lavando uns pratos lá. Esse Confesso, foi trial já. no meu trial, ele pediu pra eu lavar uns pratos e com a cabeça, né, que eu tinha de como era lavar prato em casa e tal, eu fiquei lavando as coisas como se eu estivesse lavando uma pia. Sim. Mas aí você vê que existem equipamentos apropriados pra isso, né? Tem uma dishwasher gigantesca, né? Uma máquina assim industrial. E aí ele viu que eu não tinha experiência, né? Eu falei assim, eu tenho experiência. Mentira! Eu cheguei a trabalhar umas 3 semanas no Brasil, num bar de um amigo meu. Mas é diferente, Mas né? é outra coisa, o pessoal lavava coisa na mão lá. Aí eu percebi, isso aqui é grande. That's what she said! Né? Eu não dou conta de lavar isso aqui com a minha mão, né? Sim. E aí ele falou assim, beleza, quando você quer vir trabalhar? Eu falei assim, eu tenho esses dias, esse horário
disponível. Tá. Aí ele, então eu vou te montar um roster de dias pra você vir, tudo bem? Aí depois ele me mandou mensagem, você pode vir tal dia? É o mesmo dia que o fulano trabalha. E ele vai te ensinar como usa as máquinas e tudo. Nossa, eu fiquei felizão, né? Porque foi com seu amigo. É isso. Então... Aí ele me mostrou tudo, falou em português, por isso que eu fiquei feliz. Aperta esse botão, você vai fazer isso. Te mostrou o procedimento em português, Exatamente. Né? E aí ele me ensinou todo o processo com a minha cabeça desse tamanhozinho. Sim. Achando que vai ter 5 pratos, 5 copos pra eu lavar e depois eu vou ficar lá de boa, né? Tranquilão. Não. Era correria, assim. Era o tempo correria. todo vinha coisa. Você não tinha tempo, assim, pra respirar quase, Não, então. eu não parava, não tinha break, não tinha pausa. Eu conseguia ir no banheiro e conseguia, às vezes, parar pra comer quando a comida ia errada lá pro cliente. Aí eles traziam de volta pra cozinha e a gente ia lá e comia. Mas não tinha pausa, era bem puxado. É que nessa época não tinha Covid, né? Não Aí tinha. dava pra comer a comida dos outros. Às vezes tinha, né? Uma mordidinha assim. Ou se tá morde do outro lado, Sim. aí, opa, não. Poxa, eu tava falando pra vocês, né, que eu não gosto de comida feita com pimenta. E às vezes eles faziam pizza apimentada. Mas eu ficava com tanta vontade de comer aquela pizza que eu ficava... Sabe, tipo, nossa, tá bom, vamos comer. Morrendo, mas eu comia, porque eu sabia que eu conseguia parar um tempinho pra comer, entendeu? Foi um emprego, foi uma experiência legal. E você conseguiu aprender inglês? Porque é um emprego que muitas pessoas conseguem por não precisar falar inglês. Mas dá pra aprender o inglês ou não? Quando eu consegui esse emprego lá, eu ainda não falava muito inglês, sabia coisas muito básicas que eu já tinha aprendido. E eu me virava bem. E todo mundo lá era nativo da língua inglesa. Não tinha nenhum brasileiro. Não. Cada um de uma nacionalidade nativo da língua inglesa. Então eu não conseguia entender nada. Nada. Ai, caramba. Eu não conseguia entender nada. Eu gostava, porque eu Você ouvia. tava aqui pra me expor. Era o que eu queria fazer. Tá. Mas foi uma coisa assim, honestamente dizendo, eu não consegui aprender muito, porque o restaurante era muito cheio sempre. É que se você tivesse um break ainda, né? Um tempinho, não, tem 10 minutos, eu vou ficar à toa. Bater um papo seria uma coisa, Sim. né? Agora, num restaurante super busy, né? Super Sim. corrida, é bem puxado. Exatamente. Por exemplo, esse restaurante era italiano, era muito popular lá no lugar que eu trabalhei. Era um restaurante local, então era muito cheio, era muito popular, era muito famoso. Então eu trabalhava muito na cozinha, eu tava aprendendo o trabalho, eu não tinha tempo pra conversar, né? Tanto que tem até uma história engraçada. Uma vez eles chegaram pra mim e falaram assim: Ney, hoje vai ser um dia muito lotado. A gente fechou a casa, então a gente vai precisar de você pra pegar coisa lá no refrigerador e fazer preparação de comida também e lavar a louça, ou seja, eu ia fazer mais coisas. Aí eu fiquei, meu Deus, vou acabar com esse restaurante aqui porque eu não sei nada. E aí ele falou assim: não se preocupa, a gente fala o que você tem que fazer, você só faz e volta pra sua pilha de pratos. E eles ficaram, Ney, Parma, Ney, calamari. E ficou tanto na minha cabeça e eu não entendia nada do que eles falavam, só entendia as coisas. Parma, calamari, fritas. Né? Era só isso que eu entendia. E eu fiquei tão frenético que teve uma hora que eles perguntaram alguma coisa e eu fui lá pegar um parma e vim com um parma na minha mão, assim, e fui dar pra eles. Todo mundo no restaurante deu risada e falou assim: Não, eu tô perguntando se você tá bem. Porque você tá trabalhando muito hoje. É um dia absolutamente fora do normal. Aí eu fiquei mó sem graça, assim, né? Aí, tá, beleza. E com parma na mão, né? Tudo bem, posso colocar de volta? Né? Mas assim, tentando me comunicar, né? Então é mais ou menos assim, tipo, eu acho que é legal por isso. Pela interação. Você já vai começar a ter os seus primeiros contatos com outras culturas. Por exemplo, era um cara da Inglaterra, outro da Austrália, outro cara das Filipinas. Mas, assim, infelizmente, eu saí de lá e não consegui entendê-los. Infelizmente. Bom, mas conseguiu trabalhar e ganhar um dinheirinho, né? Eu acho que foram uns 3 meses que me ajudaram muito, porque eu precisava ter alguma experiência em alguma coisa. Quando eu saí do emprego, eles mesmos falaram assim, se você precisar referência, você me fala. Isso é legal aqui. Eu só saí porque eu tinha conseguido um emprego que pagava o dobro e eu trabalhava mais leve, né? Porque eu ficava muito cansado, assim, no dishwasher. Assim, eu recomendaria fácil pra qualquer um que acabou de chegar e precisa de um trabalho. Porque acho que a maioria das pessoas aqui, elas sentem um pouco desconfortáveis com o inglês. Além do inglês, né? Me fala, né? Você não precisa de nada de inglês. Tem outras vantagens
de trabalhar como dishwasher? Tem, né? Porque você acaba tendo os seus primeiros contatos com as pessoas. Tá. Eu acho que você aprende a lidar com o tempo, porque você tem que Saber entender gerenciar, a ser né? produtivo de uma maneira diferente, porque aqui o ritmo de trabalho é muito maior do que, por exemplo, em São Paulo. Tá. Eu aprendi a fazer algumas comidinhas. Eu comecei a entender, por exemplo, o que cada coisa significava em inglês. Às vezes no final do expediente a gente bebia umas cervejas lá no restaurante e tal. Eles me ofereceram ensinar a fazer café, mas eu não tinha tempo. Então assim, dependendo da sua relação, Você consegue crescer, né? você consegue. Entendeu? Porque é muito rotativo também. E tem muita oportunidade dentro de um restaurante. Tem. Né? Você tá dishwasher, você pode virar kitchen hand. Aí dependendo se você gosta de cozinhar, de repente você faz cookery, os cursos, né? Tudo mais. Tem, né? De carreira, seria, assim, né? sim, seria um desenvolvimento ali dentro. Porque todo mundo que trabalhava lá, praticamente começaram ou como garçom ou como dishwasher. Ah, legal. E aí eles já eram chefes de cozinha, aí uns já faziam café, outros já estavam no bar fazendo coquetéis e tudo, sabe? Isso eu acho legal. Entendeu? Acho que dá pra também conhecer um pouquinho da área, né? Porque às vezes, assim, você saiu de TI, como é que é trabalhar num restaurante? Nem que noção. Aí você cai lá, opa, é assim, né? Ney, me fala um pouquinho das desvantagens aí de trabalhar de dishwasher. Tem muitas? Quais são? Problemas? Comparado com os outros trabalhos que você também consegue arranjar hoje, o dishwasher paga menos, porque acredito que você exerce É muito uma simples, função né? muito simples. Acredito eu que também a maioria dos lugares não é contrato formal. Eu acho que isso até certo ponto chega a ser uma desvantagem, porque se qualquer coisa acontecer, você não tem cobertura nenhuma. Uma outra desvantagem é que você não se comunica, né? Você fica muito ocupado ali fazendo uma coisa sempre. Então, por exemplo, na primeira semana você vai se empolgar porque você tá trabalhando. Na segunda semana você vai se empolgar porque você vai receber. Na terceira semana você já vai ficar, será que quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Né? E também, dependendo do trabalho, a quantidade de horas não é vantajoso, porque o esforço físico vai demandar muito, né? Você vai fazer muito esforço físico e você vai ficar muito cansado. É um trabalho pesado, na verdade, né? Carrega muito peso, né? Carrega, né? Às vezes você tem que abaixar, levantar pra pegar muitos tipos de panela. Porque é isso, não é só pratinhos prato, não é bonitinhos, só- sobremesa, copinhas que vai pras pessoas. É tudo. E aí, eu, que não tinha preparação física, eu sofria no começo. Puxado, né? É. Legal. Me fala um pouquinho da rotina, basicamente. O que você fazia? Você chegava e já tinha uma pilha de louça pra lavar? Ou não? Você ficava de boa? Como é que era? E no final do dia, você tinha que fazer alguma limpeza específica? Quando eu ia de manhã e o restaurante abria, eu tinha que separar produtos que eu ia usar no dia, os panos de pratos que eu ia usar no dia, eu retirava algumas coisas que sobrou da noite anterior, organizava também a cozinha pra já ficar no jeito de eu trabalhar, esquentava os equipamentos pra água ficar no jeito, né? Então quando as pessoas começavam a vir, eu já tinha todo o equipamento funcionando pra já ter aquele processo de lavagem pra ficar mais rápido. Durante o dia, eu às vezes tinha que passar o mop no chão, porque caía muita coisa no chão. E isso poderia correr o risco de acidente. Recolher o lixo é crucial, porque o lixo lá da cozinha, ele é o tempo todo, então você tem que parar um momento, troca o lixo, vai lá fora, joga lá nos latões lá e volta. E no final de tudo, limpar tudo. Fogão, tudo. Tirar a sujeira debaixo de todas as coisas, limpar tudo. Ficava só pra você? Sim, ficava só pra mim, assim. Aí depois no final, o mop com um produto pra justamente já fazer a higienização do lugar, pra poder virar a noite ali limpinho. Mas eu tô falando assim, né, de sujeira de tudo. Existem fornos diferentes, exaustores, todas essas coisas precisam ser limpas. Inclusive o refrigerador, que é como se fosse um cômodo. Isso você tinha uma rotina, tipo, não era diária, vai? Todo dia você fazia a limpeza da dish, mas segunda você fazia a limpeza de um fogão, no outro dia você fazia a da geladeira. Exato. Quando vinha os pedidos de reposição de estoque, eu recebia também e organizava tudo nos seus devidos lugares. Quando eu fazia preparação, às vezes, de comida, eu tinha que também saber o lugar e indicar lá e colocar a indicação do que era o quê. Pra justamente eles chegarem lá na sala de refrigerada e já saber tudo que tem lá, entendeu? Era tudo pré-preparado. Por exemplo, tinha egg mix, né? Que é aquele caldo de galinha, sim. caldo de carne. Era tudo preparado. Às vezes, o cara que lava a louça tem que fazer essas coisas também.
Entendeu? Acho que além de tudo isso também tinha os talheres e os copos de taças e tudo mais, né? Cada um com uma especificidade e a gente tinha que polir também. Porque você bota, assim, basicamente, você pegou os pratos sujos, coloca na máquina, você tinha que secar, a máquina secava? A máquina, no final, ela secava com vapor, então eu tirava, colocava num lugar pra esfriar e depois só lustrava mesmo, só dava aquele toque final pra ficar brilhando. Mais ou menos essa rotina de um dishwasher. A gente acha que é só lavar prato, mas não que isso é um trabalho a mais que a gente tem que fazer e tal, mas faz parte do... tirar lixo, da organizar rotina. as coisas, tem que ter uma atenção aí, né? Mudando um pouquinho de assunto, é um ambiente bem molhado aí, né? Tem muita água. Tem alguma roupa específica que você tem que usar? Às vezes a gente vem do Brasil e fala, vou trabalhar de social, né? Vai trabalhar na cozinha diferente. Qual que seria uma roupa ideal aí pra trabalhar? Ideal ter um tênis confortável, que seja preto, porque por conta da sujeira, água, tudo que cai ali, que também seja protegido. Impermeável. E com o solado dele antiderrapante. Porque a cozinha ela é muito corrida e às vezes você nem vê que tem coisa no chão, você pode correr o risco de escorregar com um monte de prato na mão. Comprei uma calça preta pra eu trabalhar, o tênis, e umas camisetas assim que fossem mais confortáveis pra usar durante o dia todo. Avental você precisava usar? Eles fornecem, geralmente. Ney, a gente tava falando bastante aqui sobre toda a sua trajetória, a gente já deu risada. E assim, tem alguma história, um perrengue que você passou, algum drama? Conta aí. Vamos lá. Perrengue tem, né? Agora é engraçado, né? Mas uma vez o restaurante tava muito cheio. Esse dia, literalmente, tava lavando muita panela. E eu não tava colocando as frigideiras na dishwasher. Eu tava lavando e retornando pra cozinha. O que aconteceu? Eu lavei uma frigideira e ficou um pouquinho de água. Quando eu levei pra cozinha e fui colocar na prateleira acima das bocas do fogão, a aguinha que tava lá na frigideira caiu. E caiu bem uma chama. E aí, com isso, gerou uma chama do tamanho do fogão, do tamanho da cozinha, assim. Tinha 2 cozinheiros na hora e eu no meio ali colocando as frigideiras. Então o fogo subiu, né? A minha mão tava ali, eu coloquei a mão no fogo pela empresa, hein? Caramba! Minha mão tava no fogo lá e quase queimou a cara dos meninos. Também da cozinha. Gente, a sua mão também, né? Eu quase perdi a minha mão. Na hora que eu tomei o susto, assim, né? Eu tirei minha mão e tal. As frigideiras não caíram nem nada, mas os cozinheiros, eles ficaram muito, mas muito nervosos. Eles gritaram comigo, todo mundo no restaurante ficou olhando, né? Porque o fogo foi como se fosse uma explosão mesmo. Fez aquele barulho, né? Que era um produto químico, né? Tipo, ficou provavelmente um resíduo. E esse resíduo aí... Exatamente. Com certeza. Só uma aguinha, né? Com certeza esse resíduo que deve ter ficado... Gerou tudo isso, esse acidente. Na hora eu só me afastei. Não aconteceu nada, assim, só o susto mesmo. Ninguém se queimou, mas todo mundo ficou muito assustado. Nesse momento eu comecei a pensar, né? A repensar e reconsiderar se eu deveria trabalhar ali mais tempo ou não. Porque... Será que eu volto pro Uber Eats? Exatamente. Muita coisa vem na cabeça, né? Você começa a pensar. Eu tava trabalhando informal, né? Depois eles vieram falar comigo, perguntar se tava tudo bem. Mas na hora, acho que todo mundo ficou com aquela adrenalina e ninguém conseguiu se conter. Todo mundo ficou xingando, né? E aí, depois eu fiquei um pouco desanimado, assim, porque eu fiquei pensando, né, em todos os... Foi complicado mesmo, né? riscos. Foi bem arriscado, assim. Foi o dia mais... Acho que aqui na Austrália, foi o dia que eu corri mais... Que eu tive, assim, corri mais o risco de sofrer um acidente feio de trabalho. A gente tá chegando aqui, infelizmente, no fim do nosso papo, mas eu quero que você deixe aí um recadinho pra quem tá vindo do Brasil aqui pra Austrália ou quem acabou de chegar e tá procurando um emprego na área de dishwasher. Eu acho que a dishwasher é uma profissão muito boa aqui. Pra qualquer pessoa, seja homem, mulher, se uma pessoa tá começando, se ela é mais nova, se ela é mais velha, não existe essa distinção aqui na Austrália. Então, é um emprego, assim, que todo mundo pode fazer, desde que tenha, né, acho que eu tive que adquirir uma aptidão física pra isso. Mas existem certos cuidados que depois eu percebi que são importantes, assim, levar em consideração. Primeiro, eu acho que por mais que eu tenha trabalhado informal, eu acho importante depois conversar com o seu gerente pra saber se você pode ser formalizado, porque isso te garante uma série de coisas contra abuso, discriminação, pagar abaixo do mínimo, que é lei, e também a segurança do trabalho. É importante você entender que existe lei pra isso, né? É obrigatório ter. O
local inspecionado sempre. Você consegue ver os certificados de inspeção. E é bom você perguntar também o gerente, né, sobre a segurança, o que é considerado ou não. Porque às vezes no trabalho a gente só quer saber do trabalho em si. Mas a segurança, em primeiro lugar, ela é mais importante. Porque os custos aqui com tudo, né? A gente sabe que é por conta própria. Sai do nosso bolso para depois a gente recorrer. E se acontece alguma coisa, como que você vai provar? Como que eu provaria, né? Se eu não estava nem formalizado, por exemplo. Talvez nem o meu seguro me cobriria, porque teoricamente não foi um acidente de trabalho, porque não existia uma formalidade ali, entendeu? Tem contrato, né? Então para todo mundo que tá no Brasil pensando em vir para cá e já se programando ou talvez já se preparando, só coloca isso na cabeça. Bom, Ney, muito obrigada por estar aqui, compartilhar todo o seu conhecimento e as histórias e toda essa atenção. E acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um seu like, deixa aqui nos comentários se você ainda tem alguma dúvida de como trabalhar como dishwasher aqui na Austrália. E é isso aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Muito obrigada. Tchau! Valeu!